do sexto ano. Vamos para mais uma semana de estudo? Vamos lá? Acompanhar junto aqui no material que fica bem fácil. Ó, vocês vão perceber aqui que, ó, né, com material impresso, quem imprimir esse material, quem tiver esse material, fica mais fácil ainda. PET 2, semana 2, 29 a 2 de abril. Qual que é o tema, qual que é o assunto que nós vamos trabalhar? Mudanças do período neolítico. Bom, aqui eu já quero dizer para vocês que não é novidade. Né? Nós começamos nas aulas anteriores a falar sobre a pré-história. E vamos relembrar aqui o que a gente falou, que um grande período, né, um período de milhões de anos, chamado de pré-história, foi dividido em duas partes, paleolítico e neolítico. E nós já explicamos que paleo é antigo, é velho, né? O lítico é relativo à pedra, então paleolítico era o período da pedra velha. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o neolítico, período da pedra nova. Para a gente entender isso, a apostila, o material aqui, traz alguns conceitos. Por que são importantes esses conceitos? Porque o que aconteceu na história para que os historiadores considerassem uma divisão. Ora, da agora para frente começa um novo período, vamos chamar de neolítico. O que houve que mudou? Né? As pessoas já estavam, os seres humanos já estavam tentando sobreviver aí, fazendo um monte de coisa, mas acontece que aconteceu uma grande revolução. A gente poderia dizer até que aconteceram várias revoluções. Uma revolução agrícola, uma revolução nos costumes e até uma revolução na divisão do trabalho, quase que uma revolução social. E quando fala a palavra revolução, na cabeça de muita gente vem guerra, briga, luta. Não, não é esse o sentido da revolução, não. Então vamos entender aqui esses conceitos, né? O material traz assim: a revolução é uma mudança radical dentro de uma sociedade. Geralmente, uma revolução traz transformações profundas, seja na área política, econômica, cultural e social. Então, quando muda tudo, revolucionou, né? Estava havendo uma evolução, devagar. Quando dá uma grande revolução, uma grande mudança. Claro que também ainda é devagar. A gente pode dizer que essas revoluções foram do dia para a noite, não. A gente está falando sempre de milhões de anos, de um período de milhões de anos, então sempre foram centenas, milhares de anos até que se houvessem grandes transformações. Vamos ver algumas? Revolução agrícola foi a primeira, vamos lá? Período em que houve a descoberta da agricultura, o início da domesticação de animais. Esta revolução permitiu a mudança do nomadismo para o sedentarismo entre os povos do período da pré-história. Embora o material traga aqui novamente os conceitos de nomadismo e sedentarismo, nós também já os trabalhamos, tá? Mas é sempre bom lembrar. Então, a primeira revolução agrícola foi o momento em que a produção de bens, a produção de vegetais, a produção de comidas na terra começou a ficar tão importante que o homem não precisou mais se mudar. Então, sim, já há algum tempo, os seres humanos tinham percebido que se eles enterrassem alguns grãos, algumas sementes, algumas raízes na terra, eles poderiam multiplicar aquela planta e aí poderiam produzir o próprio alimento. Só que agora, neste período chamado de Neolítico, há uma grande revolução nessa agricultura. E aí causa sedentarismo. E aí, vamos ler o conceito da apostila? Ocorreu no período Neolítico, quando o nomadismo deixou de ser praticado, uma vez que, com o desenvolvimento da agricultura, o homem criou condições de permanecer em determinadas regiões sem a necessidade de caminhar longas distâncias em busca de alimento. Já explicamos tudo isso na semana anterior. O ser humano, a gente até brincou, o sapo não pula porque gosta, ele pula porque precisa. O ser humano não era tão adepto a mudanças, a ficar pulando de lugar para lugar, não. Ele fazia isso porque ele era coletor, ele era caçador, ele era pescador, então é lógico que quando esgotava aqueles recursos, ele tinha que mudar. Quando ele começa a produzir em larga escala o próprio alimento e começa a organizar essa produção, pronto, ele começa a se estabelecer ali em algum lugar, no lugar onde ele está plantando. E aí, o material traz um texto aqui interessante. O artesanato em barro do Jequitinhonha é reconhecido como patrimônio imaterial. Esse aqui é um artigo, né, do jornal Hoje em Dia, de 2020, falando especificamente sobre uma região do Brasil, o Vale do Jequitinhonha. Presta atenção.
Conselho Estadual do Patrimônio Cultural aprovou por unanimidade o reconhecimento do artesanato em barro do Vale do Jequitinhonha como patrimônio cultural de natureza imaterial de Minas Gerais. De acordo com o CONEP, por cerca de um ano foi feita pesquisa cuja metodologia incluiu o mapeamento por meio de uma plataforma online disponível no site do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, de 122 cadastros de artesãs e artesãos de 21 municípios do Jequitinhonha. O Barro do Vale. Segundo o IEPHA de Minas Gerais, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Ambiental, né? A produção de cerâmica está espalhada por todo o vale, sendo que os principais polos produtores são os municípios de Turmalina, Minas Novas, Araçuaí, Itinga, Itaúbi, Caraí, Ponto dos Volantes. O modo de fazer as expressões artísticas do artesanato do Vale do Jequitinhonha são predominantemente das mulheres, cujos conhecimentos e técnicas de produção cerâmica são transmitidos de geração em geração. Um dos elementos do artesanato do Vale do Jequitinhonha é a existência de várias tonalidades de barro. Esse conjunto de cores está disponível na natureza, mas a sua aplicação nas obras é fruto de contínuo aprimoramento e experimentação das artesãs e artesãos, que ao longo do tempo buscaram a criação de distintos pigmentos. E aí vem a fonte e tal, ou seja, barro de várias cores que existe no Vale do Jequitinhonha e por experimentos, por muita prática, eles foram otimizando esse barro, ou seja, encontraram a melhor forma de utilizar esse barro para fazer cerâmica. Lembrando que cerâmica é aquela atitude de pegar o barro, fazer ali um objeto e depois em altas temperaturas, em fornos, aquele barro, quando ele é muito bem polido, muito bem feito, ele se transforma em um material muito mais durável, quase que inquebrável, pelo menos ele não é mais derretido na água, ele fica então protegido, não se derrete com a umidade, com a água. Basta ver os pisos de cerâmica, eu acho que é o exemplo melhor que você tem dentro da sua casa, é o piso ou revestimento da parede feito de cerâmica. Ah, mas isso aqui é barro, mas pode jogar água? Pode, porque não é barro mais, agora é cerâmica, já foi queimado, já mudou esse material, né? Muito bem. O material traz uma indicação de um vídeo chamado Neolítico, 5 coisas que você deveria saber, muito bom. A gente vai nas aulas aí poder ver esse vídeo, mas quem puder já entra nesse link, assiste esse vídeo, é um videozinho de menos de 5 minutos aí, que tem os principais pontos do período da Pedra Nova, do Neolítico. E aí começam as atividades, né? Vamos lá, primeira atividade. Mas que tamanho de pergunta, professor? Sim, se você tem o material impresso, não precisa copiar. Mas este, né, que a gente chama aí de, não só a pergunta, mas essa explicação junto com a pergunta, né, ela já é matéria, então presta atenção. Nós chamamos de enunciado, tá, gente? É o enunciado da questão. Número 1. Durante o período neolítico, em função do domínio do polimento das pedras, muitas ferramentas foram aperfeiçoadas e outras foram criadas. Essas ferramentas foram utilizadas principalmente para a caça de animais e para o trabalho com a agricultura, que modificou profundamente a forma de viver desses povos. Entre essas invenções, podemos destacar a foice, a enxada e o moinho manual. Converse com seus responsáveis, pesquise na internet, no livro didático, aponte as funções dessas invenções e como elas contribuíram para o desenvolvimento da agricultura e do sedentarismo destes povos. Verifique com seus responsáveis quais desses instrumentos ainda são utilizados nos dias atuais. Resumindo, todas aquelas ferramentas, né? Mas já tinha enxada, mas já tinha foice. Sim. Mas então já tinha metal? Não. Esse ainda não é a idade dos metais, vai ser a próxima. Essa é a idade da pedra polida. Então, todos os instrumentos ainda feitos de pedra. Uma foice feita de pedra, sim. A partir do momento em que eles perceberam que, lá no primeiro momento, chocaram uma pedra com a outra, poderia lascar a pedra, já que produzia algum corte, depois eles começam a polir, né? Hoje a gente fala, amolar uma faca usando uma pedra? Pois é, amolar uma pedra usando outra pedra. Então eles faziam foice, enxada, enxadões, e com aquele material
sendo polido. É claro que moinho, a gente conhece alguns tipos de moinhos, mas o moinho era quase que um macete, né? O moinho era provavelmente uma tigela feito de pedra polida, mais uma pedra com lugar próprio para segurar aí, né? Com o desenho ali todo polido e trabalhado para que virasse um macete, ali eles iam macetando grãos, era muito importante. Então aqui já estou dando umas dicas, né? Quer dizer, se a agricultura era importante para o sedentarismo, será que estas ferramentas são importantes para o sedentarismo? E a segunda parte, o que é que tem na nossa casa desses instrumentos? É claro que o material agora é outro, agora provavelmente vai ser de metal. Mas você vai ver que muitos instrumentos que foram idealizados naquela época, mesmo que fosse com outro material, mas hoje ainda existem estes instrumentos, estão utilizados. Lembrando, não precisa achar nada de pedra na sua casa. Pode ser de outro material. A gente está falando da ideia de se criar a ferramenta. Então tá fácil de responder essa primeira. A número 2, lembrando que o enunciado é sempre a explicação da matéria, presta atenção. Durante o Neolítico, os povos que viveram neste período descobriram que era possível plantar, assim como também domesticar animais. Estes avanços mudaram a forma de viver destes povos, que eram nômades e viviam exclusivamente da caça e da coleta de frutos. Com base em toda a pesquisa que você realizou e dos materiais que você teve acesso, faça um desenho procurando retratar o modo de vida dos povos do período neolítico. Agora é só para fazer um desenho. Nossa, mas o que é que eu posso desenhar aqui? Não sei. Será que você poderia desenhar prédios? Será que você poderia desenhar carros, motos, computador? Não, você tem que mostrar coisas do dia a dia do neolítico. Ah, mas e como é que era o dia a dia do neolítico? Bom, eu acho que estava ligado à roça, plantação, pessoas se organizando para dividir o seu trabalho, animais soltos, animais presos, encercados, né? É bom lembrar aí que o enunciado fala da domesticação dos animais, foi um grande salto, porque no começo eles tinham que sair feito doido correndo atrás dos animais. Claro, estando com os animais cercados ali para o abate, era muito mais fácil. Muito bem, vamos continuar. E o material continua aqui, tem uma última questão, antes de entrar aqui em língua inglesa, né? A última questão aqui de história, a número 3. A Revolução Agrícola trouxe consigo outras necessidades aos povos do período neolítico, como a questão do armazenamento dos produtos. Para isso, eles desenvolveram a cerâmica, que era utilizada para fazer vasilhas, para que estes alimentos fossem armazenados. Observe na sua casa, converse com a sua família, pesquise na internet, no livro didático e liste pelo menos dois objetos de cerâmica que você conheça e descreva a sua função. Interessante, né? Cerâmica é um produto muito firme, muito durável. E é claro que hoje nós conhecemos para utilização em coisas talvez menores. Eu estou falando no tamanho, não na utilidade. Mas imagine agora grandes jarros de cerâmica ou grandes tambores de cerâmica com tampas de cerâmica. Então isso para o armazenamento dos grãos era muito importante. E hoje? Olha na tua casa, pergunta para o seu pai, para sua mãe, o que tem de cerâmica aqui em casa? Pai, o que tem, mãe? O que tem, irmão, irmã? E aí olha você mesmo, achei, tem isso. Então pelo menos duas coisas de cerâmica que nós utilizamos hoje. E assim termina esse material muito simples, muito tranquilo, é só o complemento mesmo aí da idade da pedra, né, da chamada pré-história, e não é ainda o último período. É bom lembrar que a pré-história termina com a idade dos metais, mas já entendemos Paleolítico, pedra velha, agora Neolítico, pedra nova ou pedra polida. Muito bem, beijão para todo mundo, fica todo mundo com Deus.